Oi, turma, boa noite. Bem-vindos a mais uma aula de ciências. E hoje nós iremos falar sobre o sistema urinário, né? Vamos compreender quais as funções que esse sistema ele desempenha no nosso organismo humano, tá certo? E quais os órgãos que fazem parte desse sistema. Em linhas gerais, vamos comentar sobre a importância de cada um desses órgãos. Então, eu espero que vocês compreendam, tá certo? E após assistir o vídeo, vocês irão fazer uma atividade que essa atividade está relacionada ao conteúdo que foi abordado, no caso que será abordado nessa videoaula, tá bom? Então, começo fazendo uma pergunta, né? Quais são os órgãos que fazem parte do sistema urinário? Então, vamos conhecer quais são. Então, o sistema urinário ele é formado pelos seguintes órgãos. Então, ele é formado por dois rins, tá certo? Então, temos em condições normais um rim direito e um rim esquerdo. Aqui estão os rins, tá certo? Além de dois rins, o sistema urinário também é formado por dois ureteres, que são canais. Então, aqui, ó, um ureter e outro ureter, tá certo? Obviamente, cada um desses ureteres, eles estão saindo, né, de cada um dos rins. Então, tem um rim direito e um rim esquerdo, e há também um ureter direito e um ureter esquerdo, tá certo? Então, esses ureteres são canais que vão direcionar, tá certo, a urina dos rins até um outro órgão que também faz parte desse sistema, que é a bexiga urinária. E por fim, há uma uretra. Então, de novo, quais os órgãos que fazem parte do sistema urinário? Dois rins, tá certo? Dois ureteres, uma bexiga urinária e uma uretra, tá? Então, de maneira geral, esses órgãos que compõem o sistema urinário, eles vão estar atuando na produção e eliminação da urina, tá certo? Então, que essa urina é o líquido que vai conter todas as substâncias que não puderam ser aproveitadas, né, por nosso organismo e que, portanto, precisam ser eliminadas, precisam ser excretadas do nosso organismo, tá certo? Então, todo esse processo inicialmente envolve uma questão de filtração dos rins, então, de filtração, melhor dizendo, do sangue nos rins. Então, o sangue vai chegar nos rins por meio de artérias, né, chamada artéria renal. Aqui temos indicando aqui, ó, seta. Então, o sangue chega a esses rins por meio dessa artéria renal e depois que é filtrado, esse sangue ele sai dos rins por meio da veia, das veias renais, tá certo? Então, as artérias elas levam esse sangue para o rim, para os rins, e as veias renais elas pegam o sangue que foi filtrado no rim, nos rins e direciona para todo o corpo, tá certo? Então é dessa maneira que funciona. E a urina que foi produzida nos rins, elas são direcionadas para os ureteres e que por meio desses canais vai ser direcionada até a bexiga urinária, onde será armazenada e depois ela vai ser eliminada por meio de um canal conhecido como uretra, tá bom? Então, quais as funções do sistema urinário de maneira geral? Então, esse sistema ele atua na filtração do sangue para eliminar as substâncias nocivas, ou seja, que fazem mal ao nosso organismo. Atua também na regulação do volume, da pressão sanguínea, tá bom? Vai estar atuando na condução, no armazenamento e na eliminação da urina. E na urina pode ser encontrada algumas substâncias como amônia, ácido úrico, ureia, sódio, potássio, antibiótico, entre outros constituintes, tá certo? Então, tudo aquilo que não puder mais ser absorvido e servir para o nosso organismo vai ser eliminado através da urina. Então, falando um pouco mais dos rins, né,
são em número de 2, né? Então temos um rim direito e um rim esquerdo, tá certo? Então são órgãos pares, né? Porque são 2, e eles apresentam um formato parecido com o de um feijão, né? Lembra uma semente, né? Um grão de feijão. E está localizado logo acima da cintura, tá certo? E está muito direcionado à parede, ou seja, a parede posterior do abdômen. Mas para vocês entenderem popularmente, né, as costas, né, bem direcionado em direção a essa parte posterior que a gente muitas vezes chama de costa popularmente, né, mas é a parede posterior do abdômen, tá certo? E apresenta uma coloração do tipo vermelho a meio que pardo, né? Então essas são algumas características desses órgãos que são os rins. É importante dizer que o rim esquerdo normalmente é um pouco mais comprido do que o direito e mais estreito também. E o rim direito, ele vai ser normalmente se localizar um pouco mais baixo. Se observarmos até aqui na figura, né, o rim direito ele é um pouco mais baixo do que o rim esquerdo. E por que isso acontece? Devido ao grande tamanho do lobo direito do fígado. Lembram do fígado que falamos em sistema digestório? Pois então, o lobo direito do fígado fica bem direcionado sobre essa parte aqui do rim direito. Por isso que o rim direito ele é um pouco mais baixo do que o esquerdo, tá certo? Eis aí a explicação. Bom, os rins eles têm, de maneira geral, eles atuam na filtração do sangue, né? Mas nesse processo eles vão estar atuando na regulação da composição iônica do sangue, na manutenção da osmolaridade do sangue, na regulação do volume sanguíneo, além de regular a pressão arterial, vai regular também o pH do sangue, a liberação de hormônios, a regulação do nível de glicose no sangue e também de excreção de resíduos e substâncias estranhas. Mas para vocês entenderem e terem uma visão geral, os rins eles atuam filtrando o sangue que possuímos em nosso organismo, tá certo? Então é importante essa filtração para que todas as substâncias que já não servem mais ou que podem causar algum problema, que estejam em excesso, elas sejam separadas, digamos assim, e vai estar separada na urina, né, e assim ser eliminado, né, do nosso organismo, tá certo? Em linhas gerais, é isso, são essas as funções dos rins, tá certo? E aí, se pegarmos o rim e fizermos um corte para estudar o que tem dentro desses rins, vamos encontrar, de maneira geral, essas estruturas. Então, o rim, cada rim, né, ele vai apresentar um córtex renal, tá certo? E a medula, né? Então, além disso, né, quer dizer, tanto partindo dessa questão do córtex renal e da medula, vamos ser encontrados nessas duas partes, né, uma parte que chamamos da parte funcional do rim, né, dos rins, que são o que chamamos de néfrons, que são estruturas microscópicas, né, que vão estar compondo, né, cada rim apresenta cerca de 1 milhão, né, 1 milhão de estruturas microscópicas dessas, que são os néfrons, e vão estar atuando no processo de filtração sanguínea, tá certo? Então é muito importante considerarmos isso, né? Os néfrons, eles são, mais uma vez, estruturas dos rins responsáveis pela filtração desse sangue e por todos os processos envolvidos na formação da urina. Vou mostrar aqui uma imagem, né? Aqui temos uma fotografia de um rim, tá certo? Realmente, depois de retirado do organismo, né? Para vermos qual a constituição no interior, né? E também a textura, a coloração que esse órgão apresenta. Então aqui temos mais um desenho esquemático, né? Por outro lado. E fazendo parte do córtex, né? Aqui, e parte da medula, como eu falei anteriormente, vão ser encontrados néfrons,
que são as unidades microscópicas responsáveis pelo processo de filtração e formação da filtração do sangue e formação da urina, tá certo? De maneira geral, é isso. Bom, outros órgãos que fazem parte do sistema urinário são os ureteres, né? Então, como eu disse anteriormente lá no início, são canais aqui, ó. Temos um ureter direito e um ureter esquerdo, tá certo? Então, a função desses órgãos é de fato transportar a urina que é produzida nos rins, tá certo? Para a bexiga urinária. Então, são canais, né? Os ureteres são canais que vão transportar a urina dos rins para a bexiga urinária. Eles são órgãos pouco calibrosos, né? Então eles apresentam um tamanho entre 25 a 30 centímetros de comprimento e a urina ela vai se mover ao longo dos ureteres em resposta à gravidade, né? E ao peristaltismo que é causado no organismo, né? Então, dos rins, essa urina passa pelos ureteres e fica armazenada, chega até a bexiga urinária para ser armazenada nesse órgão, tá bom? Como podemos ver aqui, ó, nesse esquema ilustrativo, ó, a urina que é produzida, ela passa por esses ureteres, né, que vem de cada um desses rins, até chegar na bexiga urinária. Eu gostaria de falar sobre outro órgão que faz parte do sistema urinário, que é a bexiga urinária, né? Como vocês já viram, é um órgão que serve de armazenamento, né, para a urina. Então, é essa a função da bexiga urinária. Mas eu gostaria de fazer algumas observações com relação à bexiga urinária do homem e a bexiga urinária da mulher. Então, aqui temos uma imagem do sistema, né, genital masculino e de outros órgãos próximos, né, do homem, e aqui na mulher. Então, veja que no homem, a bexiga urinária está à frente do reto. Lembram dessa estrutura, o reto que estudamos quando falamos do sistema digestório, tá certo? Então, a urina, ou melhor, a bexiga urinária, ela está à frente do reto. Já na mulher, a bexiga urinária, ela está abaixo, à frente da vagina e abaixo do útero, né? Então, aqui está a bexiga urinária na mulher, ó, está à frente da vagina, aqui é a vagina, e abaixo do útero. Isso aqui é o útero e abaixo está a bexiga urinária. Por isso, durante a gestação, né, nas mulheres grávidas, mulheres que estão principalmente já nos estágios, nos meses, nas semanas finais, né, de gestação, elas vão com muita frequência ao banheiro. Por quê? Porque à medida que o bebê ele está crescendo no útero, né, ele vai meio diminuindo o espaço existente e vai pressionando essa bexiga urinária. Por isso que a mulher, já nas semanas finais de gestação, a tendência é que ela vá cada vez mais ao banheiro, né, para urinar com maior frequência, por conta que sua bexiga urinária ela já não consegue acumular tanto líquido, né, por conta do tamanho do feto que está se desenvolvendo no útero, e com isso está comprimindo esse órgão que é a bexiga urinária, né? Então, ela armazena a urina, essa bexiga urinária, e que vem, né, através dos ureteres e chega até ela, né? E ela tem uma capacidade, né, de armazenar cerca de 700 ml a 800 ml de urina, né? Acima disso, né, é quando chega aquela sensação de, não, acredito que todos nós já sentimos em algum momento, de não aguentar mais ficar prendendo e não ir fazer suas necessidades fisiológicas no banheiro, né? Por conta que quando enche, né, é preciso que, quando ela chega no limite, é preciso que isso seja eliminado, tá certo? E por fim, dentre os órgãos que fazem parte do sistema urinário, destacamos a uretra, né? Então, eu gostaria de falar e destacar também a uretra masculina e a uretra feminina. Então, na mulher, a uretra feminina ela é bem menor, né? Tem aproximadamente 4 centímetros, né? Então, e ela tem uma única função, que é a eliminação da urina. Então, na mulher, a uretra ela tem uma função exclusiva de eliminar a urina da bexiga urinária para o meio externo, tá certo? Então, essa é a função da uretra
no sexo feminino. Já no homem, a uretra ela vai apresentar dupla função, porque a uretra masculina, como vocês podem observar aqui na imagem, ela passa por dentro do pênis, tá certo? Então, ela tem duas funções, né? Ela vai ter a função de trazer a urina que está armazenada na bexiga urinária e eliminar essa urina, levar essa urina até o meio externo, tá certo? Essa é uma das funções. E a outra função no sexo masculino é que essa uretra ela também serve como canal para a eliminação da ejaculação, né? No processo ejaculatório, na eliminação de sêmen. Então, são essas duas funções no sexo masculino. Atua no processo de ejaculação por meio da eliminação do sêmen, que passa também por essa uretra, e, além da ejaculação, atua na eliminação da urina, né? Então, dupla função da uretra masculina. Já na mulher, a única função que a uretra feminina ela apresenta é a eliminação, é conduzir a urina da bexiga ao meio externo. Tá certo? E aqui temos as imagens, né, do sistema urinário no homem e na mulher, evidenciando cada um dos órgãos, os rins, os ureteres, bexiga urinária e a uretra, né? Importante a observação que fiz anteriormente sobre a uretra masculina e a uretra feminina. Então, resumindo todo esse sistema, inicialmente vamos ter o quê? Né? Então, inicialmente a urina é formada nos rins, tá certo? São dois. Depois, o que é que vai acontecer? Essa urina ela sai dos rins passando pelos ureteres, que são canais, tá certo? Em seguida, a urina que veio dos rins, passou pelos ureteres, ela vai chegar até a bexiga urinária e é armazenada temporariamente nesse órgão, né? E por último, a urina ela vai ser expelida, ou seja, vai ser eliminada para o meio externo através da uretra, tá bom? E aqui eu coloquei algumas curiosidades sobre esse sistema, né? Então, vocês já ouviram falar das famosas pedras nos rins, né? Isso é um conceito popular, não é um nome popular que se dá. Mas o termo correto é cálculo renal, ou cálculos renais, né? Que é a mesma coisa também que litíase renal. Então, o que é que acontece para ocorrer a formação de cálculos renais nos rins? Então, vamos entender um pouco esse procedimento. Então, ó, aqui temos a imagem, né, de alguns cálculos renais, né? Tanto na bexiga urinária, quanto no ureter, tá certo? E também no próprio rim. Então, esses cálculos renais, eles são grãos que se formam, tá certo? Por causa da cristalização de certos sais minerais, né, que ingerimos na nossa alimentação e acabam se formando, né? Ficam concentrados no nosso organismo. Então, esses cálculos, eles se alojam nos rins, pode se alojar também nos ureteres e até mesmo na bexiga urinária. E com isso, eles, dependendo do tamanho, eles vão causar cada vez mais dores agudas, né? E está muito relacionado a aquelas pessoas que bebem pouca água, tá certo? A tendência a ter cálculos renais, ou que demoram muito a eliminar a urina, ficam prendendo, digamos assim. Por quê? Porque tudo aquilo que não se é aproveitado no nosso organismo precisa ser eliminado, minha gente. Nosso organismo, ele precisa fazer isso, né? Precisa eliminar tudo aquilo que já não serve. Se ficamos com isso, acumulando, guardando, isso acaba com o tempo prejudicando de alguma maneira, tá certo? Então, quando a pedra, no caso, quando o cálculo renal, ele é muito grande e não puder ser eliminado através da uretra, né, por meio da urina, é preciso fazer uma cirurgia ou um tratamento mais específico para quebrar esses cálculos em pedaços menores e assim ser eliminado, tá certo? Então, muitas pessoas elas só sabem que estão com esses cálculos quando tem crises, né? Dores extremamente fortes, agudas, né? E vão ao médico, fazem uma ultrassonografia e aí é que identificam que estão com esses cálculos, né? Que pode ser pode ser mais em um e os tamanhos também vão variar, tá certo? Então esses cálculos acabam entupindo em algum momento essa eliminação, esse processo de filtração ou a passagem da urina pelo ureter, enfim, e que vai prejudicar e causar dores extremamente agudas. E outra curiosidade que eu trouxe aqui para falar para vocês foi sobre a hemodiálise, né? Não sei se vocês já
ouviram falar em algum momento sobre esse termo, tá certo? Algumas pessoas elas têm dificuldades em alguns problemas no processo de filtração do sangue nos rins. Então, o trabalho de purificação desse sangue, ou seja, de filtração desse sangue dos rins, pelos rins, é deficiente, né? É lento ou até mesmo realmente não consegue fazer naturalmente. E por isso elas precisam de uma ajuda, né? Elas precisam se submeter periodicamente a algo que chamamos de hemodiálise, né? Então, essa hemodiálise ela funciona da seguinte maneira: o sangue ele vai ser retirado do corpo dessa pessoa e purificado num aparelho que atua como um rim artificial, tá certo? E é nesse aparelho que vai acontecer a filtração que normalmente acontecia nos rins, acontece nos rins quando esses rins eles estão funcionando adequadamente, né? Então, depois que o aparelho retira os resíduos do sangue, esse sangue ele é devolvido limpo para o indivíduo. Eu vou mostrar agora a imagem destacando isso aqui, né? Então, isso aqui temos uma mulher fazendo o processo de hemodiálise, tá certo? Então, consiste na indução de uma circulação extracorpórea do sangue, de forma que esse sangue entre em contato, né, através de uma membrana semipermeável com a solução dialisadora. Essa solução dialisadora ela vai filtrar o sangue, né? Então, o sangue sai da pessoa, vai para esse aparelho, passa por essa máquina, é filtrado nessa máquina e volta limpo para a pessoa, né? Então, são sessões que são feitas, dependendo de cada caso, né? As pessoas vão com uma maior ou menor frequência realizar esse procedimento, tá certo? E é muito importante porque é necessária essa filtração sanguínea, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, minha gente. Depois de assistir essa videoaula, eu gostaria que, com muita atenção, vocês respondessem a atividade proposta. Caso tenham dúvidas, podem entrar em contato, podem perguntar, né? Desde já, eu desejo bons estudos para vocês. E até nossa próxima aula.